Hoje eu vou falar com vocês sobre os castings de musicais. Quem nunca teve o sonho de participar de um musical? Principalmente aqueles musicais da Broadway, aqueles musicais bem famosos e bem conhecidos, né? Que a gente se espelha, vê em filmes e tudo mais. É isso que eu vou falar pra vocês, vou ensinar um pouquinho das coisas que eu já vi, que eu já conheci. E eu espero muito que vocês consigam aprender com essa aula, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para você participar de um casting de musical, você tem que ser um artista que vai ser multidisciplinar. O que é multidisciplinar? É aquele artista que consegue fazer várias coisas. Então, para o artista participar de um musical, ele tem que saber dançar, cantar, atuar, tudo isso. Por quê? Porque no musical, o artista principal, né, a pessoa que é principal, o personagem principal, ele tem que saber cantar, ele vai saber, vai falar também, vai encenar, pode ser que ele tenha que dançar. Então, o artista, ele precisa ser multidisciplinar. E como que um artista se torna multidisciplinar? Isso eu sempre falei e eu acho que é muito verdade, acredito muito nisso. A pessoa que ela é artista, por exemplo, se ela é cantora, ou se é bailarina, ou se é atriz, ela consegue desenvolver facilmente um outro tipo de arte. Então, digamos que uma pessoa é cantora e ela queira dançar. Para você cantar, você tem que ter várias habilidades. E a dança envolve habilidades também. Então, se a pessoa conseguiu desenvolver as habilidades de artista para cantar, ela também vai ter uma facilidade para conseguir dançar e para conseguir encenar e assim por diante. Então, os castings de musicais, eles vão exigir do artista, né, que ele seja multidisciplinar. Então, é isso, né, que a gente sempre vê, observa quando vai assistir um musical. Eu já fui assistir vários, depois eu vou contar melhor para vocês. Mas quando você assiste um musical, você consegue perceber que os artistas que estão lá, eles realmente conseguem fazer de tudo. Então fica muito bonito, fica uma coisa muito legal de assistir, muito profissional. É um sonho, assim, para quem tá na carreira de artista, querer participar de um musical, tá? Eu já assisti alguns lá em São Paulo, né? Já fui com a escola, já fui assistir lá. E assim, eu me apaixonei por esse tipo de musical, né? Que eu assisti lá, que tinha música, dança, teatro, tinha tudo. E era perfeito. Depois eu vou contar pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho o que seria um musical. Contar um pouquinho da história do musical para vocês entenderem como que funciona tudo isso. Então, um musical nada mais é do que uma apresentação artística que vai mostrar diversos talentos e vai ter um enredo, ou seja, vai ter uma história, vai contar uma história. Então, esse musical, ele vai conter dançarinos, né, bailarinos, vai conter cantores, vai conter o personagem principal, ou a personagem, o antagonista, né, vai conter vários personagens e vários artistas. Então, é uma diversidade artística, tá bom? Um musical é uma diversidade artística. Então, os musicais, eles surgiram, eles foram influenciados pela comédia musical, que surgiu lá na Inglaterra no final do século XIX. E depois foi mudando algumas coisas e foi se aperfeiçoando e se tornou um teatro musical, tá bom? Então, o musical em si, ele vem de origem lá das comédias musicais que aconteciam antigamente. Como que acontecem esses musicais hoje em dia no Brasil? Os mais famosos acontecem na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? São os musicais mais famosos. O Brasil começou a ter umas apresentações de musicais da Broadway, que vem lá da Broadway mesmo. Então, esses musicais, né, foram inspirados nos musicais da Broadway e existem no Brasil hoje em dia.
Tanto que eu já fui assistir, gente, eu fui assistir 3, que depois eu vou contar pra vocês e mostrar um pouquinho de como eles são. E eu fiquei, assim, encantada, sério. É uma coisa artística que não tem como comparar com outros tipos de apresentações. São apresentações muito, muito interativas com o público e que tem todos os tipos de arte. Então a pessoa se conquista na hora que tá assistindo, assim, a pessoa fica impressionada. Eu fiquei de cara. Uma vez eu fui com um amigo meu e ele tava sentado ao meu lado e daí a hora que começou a apresentação, ele fez assim, ó. Ficou assim, com a boca aberta assim. Tipo, de boca aberta mesmo. A reação dele foi essa. Ele ficou assim e não conseguia fechar a boca de tão impressionado que ele tava. Só pra vocês terem uma noçãozinha de como são os musicais, tá bom? Agora, lá em São Paulo, geralmente quem começam a participar desses musicais são pessoas que têm diversos talentos em uma pessoa só. Como eu falei, a pessoa ela tem que saber cantar um pouco, ela tem que saber dançar e ela tem que saber atuar. Muitos atores e atrizes de hoje em dia famosos começaram atuando em musicais. Um exemplo muito, muito grande disso é a atriz Larissa Manoela, que hoje em dia é uma influencer, né, no Brasil, muito grande na carreira artística. Ela começou a ensinar em musicais bem pequenininha. E muitos outros artistas que participam de novelas começaram a ensinar nos musicais. Porque os musicais, eles formam um artista. Porque o artista, né, a pessoa que participa de uma novela, ela tem que saber encenar muito bem, ela tem que ser uma pessoa que tem aquele dom muito, muito aflorado para poder chamar a atenção e fazer um papel importante numa novela. E num musical, a pessoa aprende a desenvolver muitas coisas, né? Ela aprende a cantar, ela aprende a dançar, aprende a fazer muitas coisas. Então vira um artista multifuncional, que tem várias funções e consegue diversos trabalhos por conta disso. É um musical, ele é muito, muito... ele tem um currículo muito grande, né? Deixa um currículo muito grande para um artista. Ele tem uma bagagem muito grande para um artista, para qualquer artista. Então, quando uma pessoa fala, eu participei de um musical, aí você já fica, nossa, participou de um musical? Então, o artista que ele participa de um musical, ele acaba tendo uma bagagem muito grande no seu currículo profissional e acaba sendo considerado um artista de alto padrão, sabe? Uma pessoa que consegue fazer diversos tipos de trabalho. Hoje em dia, para você conseguir fazer os testes para passar nesses musicais, você tem que se locomover para a cidade de São Paulo ou Rio de Janeiro, que são o centro, tá bom? Desses tipos de apresentações. Pelo menos das apresentações, né, de musicais mais famosos, que tem uma validade melhor, assim, né? Muito boa. Então, são essas as cidades que acontecem esses musicais. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguns musicais famosos e conhecidos no mundo e no Brasil também, que já aconteceram, e vou mostrar um pedacinho de cada um para vocês terem uma noção do que é esse mundo aí de musicais, que é encantador realmente. Para pessoa que é artista, é encantador demais. Vou começar falando para vocês sobre o musical do Rei Leão, que é inspirado no filme do Rei Leão da Disney. É exatamente a mesma história, pessoal, é exatamente a mesma história, só que, né, encenado por pessoas de verdade, e as pessoas, elas ficam vestidas de animais. É espetacular, é, assim, um dos musicais mais bonitos que eu já assisti, e tem canto, tem dança, é de arrepiar. Então eu vou deixar para vocês um pedaço para vocês se deliciarem nesse musical, tá bom?
existem um equilíbrio muito delicado. Como rei, você precisa entender esse equilíbrio e respeitar todas as criaturas. Da formiguinha que rasteja ao antílope saltitante. Mas pai, a gente não come antílope? Sim, Simba. Jovem senhor, um dia você vai ser rei e aí vai poder caçar aquelas babonas, carniceiras, estúpidas e sabentas do amanhecer ao pôr do sol. Eu desprezo jogos de adivinhação. Eu vou sair da pedra dos leões. Ai, senhor. Meu pai acabou de me mostrar o reino todo e eu vou governar tudo. Ei! Esperta do jeito que você... Mas você vai me prometer uma coisa. Você nunca vai nesse lugar terrível. Sem problemas. Esse é o meu garoto. Oi, mãe. É perto da fonte de água. A fonte? Mas o que tem de irado na fonte? Eu te mostro quando chegarmos lá. Assim, prometidos um para o outro e coisa e tal. Prometi? Um dia vocês vão se casar. Que nojo! Eu não posso me casar com ela. Ela é só minha amiga. É ser esquisito demais. Odeio acabar com suas fantasias, mas vocês, pombas rolas, não tem opção. É uma tradição de família e existe há gerações. Bom, quando eu for rei, primeira coisa é acabar. Não enquanto eu estiver por perto. Nesse caso, você está demitido. Boa! Estou brincando, isso não é engraçado. Não quero. Você é o rei maioral, poderoso regente. Eu nunca vi um rei da selva sem juba ser decente. Você é o rei mais legal pra te governar. Ver o meu olhar fatal, ou me ouvir um Miando assim eu digo que não sei. Eu mal posso esperar pra ser rei. Muita coisa a aprender, jovem senhor. Nem é prazer, não. Quando eu disse que Prazer vai. eu quis dizer que Fala para vocês não percebem. Olha aqui. Olha aqui. Preparada por aí. Quem percebe isso? para nessa hora decidir. Eu não posso esperar pra ser eu sou um gênio, Ei, gênio. A ideia foi minha. mas eu fiz tudo. Comigo. Ah, é? É. Te peguei. Ei, me deixa eu cantar. Ai, Por isso que eu estou aqui. oh não. E aqui é bem longe da fronteira das terras dos leões. Olha só, o bico de banana tá com medinho. É senhor bico de banana para você, Pompinho. E agora estamos todos em perigo, de verdade. Perigo? Ha! Eu vivo perigosamente. Eu rio na cara do perigo. Oh, 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 oh. Quer dizer que tu é? O futuro rei. E você sabe o que a gente faz quando pega reizinho fora do reino? Vocês não podem fazer nada comigo. Tecnicamente elas podem. Estamos no território delas. Mas, Azul, você me disse que elas são só babonas, carniceiras, estúpidas e sardentas. Isso é porque ninguém se mete com seu pai. Vem. Pai, Que nós somos parceiros, né? certo. E vamos ficar juntos para sempre, certo? Estão em ti. Estão em mim. Estão cuidando
estrela, em cada ser, o seu reflexo estão em ti. Estão em ti. Estão em mim. Estão cuidando do que está aqui. Em cada estrela, em cada ser, o seu reflexo estão em ti. Onde a gente vai, tio Scar? Simba, o seu pai tem uma surpresa incrível pra você. O que é? Se eu contar, não vai ser surpresa, vai? Bom, se você me contar, ainda vou fingir que eu sou surpresa. Você é um menino mau. Ah, vai, tio Scar. Conta, conta, conta. Não, isso é entre você e seu pai. Sabe assim, tipo, o momento de pai e filho. Pai, por favor, pai. A gente tem que ir pra casa. Vamos lá. Você tem que levantar. Por favor. Pai. Socorro! Mas agora ele está morto, Simba. E se não fosse por sua culpa, ele ainda estaria vivo. O que a sua mãe vai pensar? O que eu vou fazer? Fuja. Fuja, Simba. Fuja. E nunca mais volte. Jesus! Isso é um leão! Vambora! Mete o pé, parceiro! Ei, Timão! É só um leãozinho. Olha pra ele, tão bonitinho. Seus problemas você deve esquecer. É só relaxar e aproveitar. Hakuna Matata. Gente, vocês viram que coisa mais linda esse musical que aconteceu em São Paulo? Eu assisti ao vivo e realmente é impressionante o como é conquistador estar lá e assistir esses tipos de musicais. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de um outro musical que eu assisti, que é o musical A Família Addams, que também é inspirado no filme, tá bom? É a mesma coisa que o filme, só que a história são com pessoas, né, de verdade. E tem dança, tem canto, é muito legal. Vou deixar pra vocês um pedaço pra vocês assistirem também. dos túmulos. Uma vez por ano, nos reunimos para homenagear o grande ciclo da vida e da morte. Venham, membros do nosso clã, vivos, mortos
suculenta esposa. Ah, de pele tão pálida, olhos tão negros e um decote que vai até a Patagônia. E diga-nos, o que todo Adams almeja? Trevas, dor e indizível sofrimento. Adoro quando você fala sacanagem. Pra quem é Adams, a vida é mais a luz da rua. Pra quem é Adams, frio manda no calor. Eu vejo o mundo cinza e fico em paz. A vida com veneno animais. Pra mim também. Pra quem é Adams, um certo humor é necessário. Pra quem é Adams, A morte sempre lhe cai bem. ninguém carinha em seu mundo após ser legal. A gente é Adams, e ser legal é ser do mal. E amor, Você vai me amar pra todo sempre. permaneceremos encantados um com o outro como na primeira noite em que nos conhecemos. Ao nosso primeiro encontro, você me levou pra ver Morte e vida severina. como nós rimos. Pra quem é Adams, o maridão adora a esposa. Pra quem é Adams, É sempre hora pro amor. pelo menos 4 vezes no dia. Com pena igual a gente tá feliz. E o sangue jorra em todo o chafariz. Pra quem é Adams, A vida é sempre um arco e flecha. pra quem é Adams, É sempre hora de fugir. Algumas gotas, um botão. Esquenta até o fim. pra quem é Adams, a coisa mexe e pega. Sim. Um céu de chumbo e não já riu. O espelho quebrado em rio. Escapava do chão, saiu levando os pés do mar. E agora, invoquemos nossos bem-amados ancestrais. Por que o fazemos? Porque viva ou morta, família é sempre família. Sim! E como o fazemos? Pensando sobre os túmulos deles. Sim! Dance Faster, meu irmão, e vamos acordar os mortos! Morto pra sempre, podre do ventre, hoje eu apareci. Dançar, meu pai!
vocês viram que coisa mais linda um musical Família Addams. É muito, muito emocionante assistir de perto esses musicais. Só para quem foi, realmente, só para quem foi que consegue ter a sensação que é estar lá. Sério, é demais, demais, sem condições. Se vocês tiverem oportunidade de pelo menos irem assistir um musical, vocês vão ter muita vontade de participar dos testes para entrar nesses musicais. Porque a pessoa que é artista, ela vai admirar de uma maneira assim muito diferente o musical. A pessoa que está assistindo não é artista, ele admira e acha bonito e tudo mais, mas a pessoa que é artista, ela fica admirada porque as pessoas que participam, os artistas que estão participando do musical, eles são muito, muito capacitados, são pessoas que têm um dom, assim, extremamente forte para conseguir entrar num musical desse. Agora, eu vou falar sobre um outro musical que eu acredito que é assim muito famoso, vocês já devem ter ouvido, que é um musical que chama Os Miseráveis. Já foi apresentado no Brasil também, no mesmo local que eu tô colocando esses para vocês. Esse local lá em São Paulo chama Teatro Abril. É um teatro enorme, 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 coisa mais linda do mundo. A hora que você entra lá assim, pra entrar no musical, tem um monte de tela assim no cenário do teatro, com fotos sobre o musical, informações. Aí tem uma loja do lado que vende um monte de coisa do musical, por exemplo, camiseta, caderno, várias coisinhas para você comprar, para você ter de lembrança. Depois você vai entrar numa sala assim, coisa mais linda, que tem lugares assim embaixo, tem lugares em cima para vocês assistirem os musicais. Então esse teatro é a coisa mais linda do mundo e são lá que acontecem os musicais da Broadway do Brasil, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história dos Miseráveis e depois eu vou passar também um pedaço desse musical que aconteceu aqui no Brasil, também para vocês darem uma olhadinha e se apaixonarem mais ainda por musicais. Então, ó, o musical Os Miseráveis é um dos mais famosos do mundo e o mais encenado do mundo, ou seja, é o que mais é reproduzido no mundo inteiro. Esse musical, ele é baseado num romance francês e se passa na França, né? Se é uma história francesa, podia ser que passasse em outro lugar, mas se passa na França mesmo e conta a história de vários personagens que estão se entrelaçando, né, na história e personagens que lutam por uma revolução, tá? Então, é uma história bem didática e bem legal. E como eu falei, é um dos musicais que é mais encenados no mundo. Ou seja, é muito famoso e muito nomeado. Então, vou passar para vocês um pedaço agora, para vocês terem uma ideia de como é o musical Os Miseráveis e como foi no Brasil. Eu não sigo em paz. O som de vir atrás de mim, atrás da marca de Caim. Como eu cheguei até aqui, como eu irei sem teus abraços? Sou mais um. Eu já não sei viver sem ti. Eu só respiro entre os teus braços. Mais um dia e eu tão só Vou te ver mais uma vez. mais um dia e eu sem ele. Eu nasci pra te encontrar. Minha vida é como um nó. Eu prometo te
cantar. Lá pra onde eles vão, ninguém vai precisar. Mais um dia novo, as bandeiras desfraldar. O homem vai ser rei, o homem vai ser rei. O povo firmamento nunca conquistar. Eis o povo a cantar. Eu vou seguir, eu vou lutar. Suma em suma, eu cheguei até aqui. Pra saber os seus segredos e os planos suaves. Mais um dia pra e seus mais um dia pra viver, só mais um dia pra viver, Só mais um dia pra saber da nossa guerra ou nossa paz. Mais um sol, só mais um sol. Só mais no outro dia um destino a mais, estrada torta onde não sigo mais. Som de vida atrás da mina, atrás da marca de Caim. Só mais Eu cheguei até aqui. Como eu irei sem teus abraços? Só mais Eu já não sei viver sem ti. Eu só respiro entre os teus braços. Mais um dia e eu tão só. Vou te ver mais uma vez. Mais um dia e eu sem ele. Eu nasci pra ti. Minha vida é como nós. Mais um dia pra saber da nossa guerra ou nossa paz. Mais um sol, só mais um sol. Gente, vocês viram que legal a história? Deu pra ter uma noção de como foi esse musical no Brasil? É a coisa mais linda, realmente. Vocês têm que assistir algum musical. Cada ano, esse teatro que eu falei pra vocês traz um musical ou dois no máximo por ano da Broadway. Então eles fazem essa apresentação e abrem os ingressos para vocês comprarem e assistir. Tá? Então vale muito a pena mesmo, não é baratinho, é um valor assim, mais ou menos, mas que vocês vão, assim, não vão se arrepender de gastar esse dinheiro, tá bom? Na época acho que eu paguei uns R$100 mais ou menos com a viagem e o ingresso, então não ficou caro, tá? Agora eu vou mostrar o último musical pra vocês, que foi um que eu fui assistir. Então eu assisti o Rei Leão, eu assisti a Família Addams e eu fui assistir esse último que conta a história de uma bruxinha também. E é um musical inspirado em um da Broadway. Então é uma outra história de uma bruxinha que vocês vão ver agora. Queridíssimos e foférrimos mames e papis, Meu caro pai, houve uma mudança no meu quarto de manhã. mas eu vou cuidar da Nessa. Mas eu vou deixar de lado, pois em casa me ensinaram muito bem. Sim, tenho que morar com uma certa cidadã estranha e excessivamente exótica e francamente impossível de descrever. Loira.
sentimento estranho nasceu. Bem no momento que o olho bateu, meu pulso aumenta, é um tormento, meu sangue esquenta. Que sentimento ferve o coração, tira até meu chão. Ódio, tudo nela me dá ódio. O nariz, voz e ódio. Quer saber? É um horror. Tudo que ela faz me causa dor. Dá no corpo inteiro um tremor. E eu só sinto ódio, uma estranha euforia, a mais pura antipatia. É tão forte em mim. Logo que chegou, tirou meu ar. Sinto que isso veio pra ficar. E eu só sinto ódio, ódio que não tem mais fim. Ai, Galinda, você é demais. Como é que aguenta? Eu não sou capaz. Que tragédia, que cilada. Nós estamos na torcida pra te ver canonizada. São provações da vida. Mas Galinda, tente encontrar alguma forma de suportar. E não se apavore, vamos te ajudar. É tanto ódio, sentimento estranho nasceu. ela me dá Bem ódio. no momento que o olho bateu, meu pulso aumenta, é um tormento, É um horror. oh, que sentimento Que ela faz me causa dor. tira até meu chão. Ódio, uma estranha euforia, ódio, a mais pura antipatia. Ódio é tão forte em mim. Logo que chegou, tirou meu ar. Sinto que isso veio pra ficar. E eu só sinto ódio para sempre. Ódio é tão grande, o ódio em mim, que não tem fim. Ela me dá ódio. Então, com esses vídeos que eu passei pra vocês, vocês conseguem ter uma noção do que um artista precisa para participar de um musical, de um casting musical, tá? Um artista, ele precisa, então, ser multidisciplinar, ou seja, ele precisa saber fazer várias artes em uma pessoa só. Precisa saber cantar, dançar, expressar, né, atuar, porque senão não consegue participar de um musical desse nível, principalmente, né, que coloca artistas que estão há um tempo já nessa carreira, ou artistas novos, mas que já sabem essas coisas que eu citei para vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. A próxima aula a gente vai falar sobre um assunto bem interessante também. E é isso, então. Um beijão. Tchau, tchau.